Passo a palavra, então, para a deputada Érica Cocai. Logo em seguida, a gente vai iniciar nossas homenagens às grandes mulheres que estão aqui presentes. Eu começo agradecendo à deputada Luciane Lins a oportunidade que está nos dando de estarmos compartilhando esse momento onde nós estamos fazendo o recorte da participação das mulheres no enfrentamento à ditadura militar. E penso que Dilma Rousseff, em 2012, encaminhou a esta Casa a criação da Comissão da Verdade, da Memória da Verdade e da Justiça, para que nós possamos nos apropriar deste período. Nos apropriar. O povo brasileiro tem o direito de ser dono da sua própria história. Nesta sociedade que, em grande medida, ao extermínio da condição de sujeito de direitos em tantos segmentos da nossa sociedade, inclusive as mulheres, muito importante a iniciativa da presidenta Dilma Rousseff para que nós pudéssemos resgatar a nossa própria história, resgatar a nossa própria memória, para que nós possamos fazer o luto da ditadura militar, o luto de um período da nossa história onde o Brasil foi arrancado de nós mesmos. Lembro que nós não podíamos vestir o verde e o amarelo, e quando nós saímos às ruas lutando para elegermos o presidente, a presidenta da República, no movimento das diretas, nós colocamos o verde e o amarelo no rosto, para dizer, decar o meu país de volta, decar essa condição que faz com que nós nos reconheçamos enquanto seres humanos, que é a condição de sermos sujeitos da nossa própria vida e da nossa própria sociedade. Por isso digo que nós estamos aqui homenageando mulheres, mulheres que carregam muita coragem, porque as mulheres carregam muita coragem. É uma coragem negada por uma sociedade sexista, machista, mas as mulheres carregam muita coragem. E essas mulheres que enfrentaram as salas escuras da tortura e que carregam essas marcas, não apenas na pele, mas carregam essa marca na alma, nesse processo de desalmar, de tirar o corpo, de afastar o corpo, de transformar o corpo em uma construção de suplício, o corpo enquanto instrumento de suplício. Mas não só isso. As mulheres que enfrentaram as garras da ditadura, as salas escuras da tortura, essas mulheres também tiveram um ataque muito profundo de gênero. Elas se tentou subalternizá-las, inferiorizá-las e arrancar delas a liberdade da identidade de gênero e a liberdade da vivência da sua própria humanidade. Via de regra, sofreram ataques de gênero, sofreram ataques da maternagem, isso que foi falado pela ministra Leonora, quando ela diz, torturaram a minha filha, ou ameaçaram torturar a minha filha, que é um ataque à maternagem, é um ataque ao gênero, é uma condição de tirar a alma de um próprio corpo. Essas mulheres fazem parte de uma geração que tem uma profunda generosidade, derramam generosidade, porque dedicaram as suas vidas a enfrentar uma ditadura e sabiam que estavam colocando em risco as suas próprias vidas para enfrentar esta ditadura. A generosidade dessa geração e, ao mesmo tempo, a lealdade desta geração, porque sabiam que, ao serem submetidas a todo tipo de suplício, deveriam ser leais para que a luta pudesse continuar, para que nós pudéssemos construir um Brasil que estava no útero grávido, do contrário dele, que era um Brasil democrático, um Brasil onde todas e todos pudessem libertar a própria voz e se colocar em movimento, porque uma ditadura, ela impede que nós cresçamos do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, ela esteriliza a possibilidade do desenvolvimento e do conhecimento humano. Por isso, a todas essas mulheres, eu diria, nós agradecemos sobremaneira, porque são essas mulheres que continuam numa sina de Antígona, buscando respostas para os seus meninos e meninas desaparecidos. São as mulheres que querem enterrar seus meninos e meninas, que querem saber o que aconteceram com seus meninos e meninas. São as mulheres que buscam se libertar dessa sina de Antígona da tragédia grega, que foi punida porque sepultou o seu próprio ente querido. Por isso eu queria prestar as minhas mais profundas homenagens
e prestar as minhas mais profundas homenagens à Presidenta da República, que enfrentou tudo isso, que faz parte desta geração e que sofre um processo onde se busca arrancar a sua possibilidade de continuar exercendo um mandato. Eu diria, é um golpe que se tenta colocar uma roupa rota, mas uma roupa que não esconde a sua própria essência de golpe. Se tenta buscar uma roupa para se esconder o caráter golpista que hoje atinge a Presidenta da República. Como diz Marx, a história sempre se repete. A história sempre se repete. Diz Marx, se repete, talvez como farsa, talvez como tragédia, ou isso que nós estamos vivenciando, a repetição de uma história que vitimou Dilma Rousseff e toda uma geração, talvez como uma farsa trágica, ou como uma tragédia farsesca. Por isso, nesse momento, fazer com que nós preservemos a nossa própria Constituição e possamos assegurar que o Brasil nunca mais será calado nas suas expressões democráticas, que o Brasil nunca mais terá a condição de ser impossibilitado de se expressar nas próprias urnas, que o Brasil não pode, não comporta mais a existência de golpes, quaisquer que sejam eles, que ferem a nossa própria democracia e ferem a liberdade que foi conquistada com muita dor de muitos homens e, particularmente, muitas mulheres neste país. Mulheres com muita coragem. Por isso, eu me calo dando voz a Simone de Beauvoir quando diz, e com isso homenageio todas essas mulheres que enfrentaram toda sorte de impedimentos do exercício humano. Diz Simone de Beauvoir, que nada nos sujeite, que nada nos defina, que nada nos submeta, porque a nossa essência é a liberdade. A nossa essência é a liberdade, porque aprendemos com tantas mulheres, como Dilma, como Léo, como Rose, como Inês, com tantas mulheres que ousaram dizer, me respeite, moço, represento o ideal, represento a generosidade, a lealdade do compromisso em defesa da liberdade. Parabéns, deputada Luciane Lins. E antes de nós iniciarmos aqui nossas homenagens, nós vamos chamar o senador João Capiberibe para fazer uso da palavra.